Irmãos, para o nosso período de devocional, gostaria de convidá-los a abrirem as Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, nós leremos dos versos 1 ao verso 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 1 a 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, a Epístola aos Gálatas, ela tem um pequeno diferencial quanto às outras. Geralmente, uma epístola do apóstolo Paulo, ela começa com a saudação, que é essa que nós lemos até o verso 5, e depois ela vem com algum elogio, alguma boa notícia que ele tem recebido daquela igreja, algo com o que ele quer que aquela igreja se anime, se alegre, um motivo de felicidade. Infelizmente, na Epístola aos Gálatas, Paulo não tinha muitos motivos para se alegrar. Então, logo após a sua saudação, ele já vem com uma repreensão. E uma repreensão que tem a ver com o seu sentimento, com aquilo que é gerado no seu coração. E é um sentimento de susto, de surpresa. Ele estava muito surpreso pelo quão depressa eles estavam passando do Evangelho da Graça e do Deus do Evangelho da Graça para outro Evangelho. Aqui, Paulo vai falar sobre o que eles estavam fazendo, sobre o seu desvio, e ele dá duas informações. Primeiro, que eles estavam passando daquele que o chamou no Evangelho da Graça. Então, aqui eles não estavam apenas deixando de lado a sã doutrina, mas eles estavam deixando de lado o Deus da sã doutrina. A questão é que eles estavam abandonando não só o Evangelho, mas o próprio Senhor. Então, eles estavam passando do Senhor para um outro Evangelho. E aqui a aplicação que ele faz, ela não diz respeito somente à sã doutrina, mas diz respeito à própria natureza humana, uma natureza que é pecadora. Aqui, nesse momento, ele vai falar que eles passam do Senhor da glória, do Senhor da graça, para um evangelho de lei, um evangelho de obras. Nós continuamos lendo a epístola e o que eles queriam é um evangelho onde a glória fosse deles. Os Gálatas passam de Deus, que nos traz um evangelho onde tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia, para um evangelho onde a glória está no homem, nas obras que ele faz, na obediência dele, na perfeição moral que ele pode apresentar a Deus. Então, o que nós vemos aqui é Paulo falando da natureza humana, deixando claro isso. Nós somos tentados e inclinados a nos voltarmos de Deus para qualquer outra coisa, para aquilo que nos traz glória, para aquilo que traz o mérito para nós, para aquilo que de alguma maneira possa ser nossa obra, que nós possamos nos gloriar e dizer: isso aqui fui eu que fiz. E é isso que os Gálatas estavam fazendo. Estavam passando do Deus da graça para um evangelho de obras, um evangelho de méritos. E nós vemos, se nós formos olhar a Escritura de maneira mais panorâmica, nós vemos isso acontecendo várias vezes. Alguns exemplos. Os hebreus, em Êxodo 32, passam do Senhor que os tirou da terra do Egito, que os livrou com mão poderosa, para um bezerro de ouro, feito com os seus próprios brincos, suas próprias pulseiras. Por quê? Eles querem passar de um Deus que responde na hora que Ele quer, no conselho da sua vontade, na sua perfeição, para um Deus que esteja debaixo da vontade deles, para um Deus que seja visível, mesmo em coisas abomináveis, como um bezerro de ouro.
Nós temos também outros exemplos. No livro dos Juízes, nós vemos ali um ciclo que acontece várias vezes de um povo que é salvo por Deus, onde Deus envia um juiz, envia uma salvação, salva eles tanto espiritualmente como de maneira civil, de maneira militar, e logo após a morte do juiz, logo após alguns anos, talvez alguns meses, eles já se voltam para novos deuses, novos ídolos. Então, aqui o que nós temos é um retrato da velocidade humana para caminhar em direção ao pecado. Um exemplo que nós podemos ter hoje, talvez mais visível, e eu vejo aqui algumas pessoas que vão saber exatamente o que é isso, são os pais. Os pais se impressionam com a velocidade dos filhos. Você limpa a sala, tira tudo que pode machucar. Você, na hora de comprar os brinquedos, compra só aqueles macios, que tem aquele aviso que não tem nenhuma pecinha que pode ser engolida. Você deixa a criança brincando na sala. Quando você se vira durante 1 minuto, você se vira de volta, ele conseguiu alguma faca, algum brinquedo quebrado, ou ele está na beira da janela. Então, a velocidade com que nós nos voltamos daquilo que é certo para aquilo que é errado é assustadora. E é com isso que Paulo se assusta. Ele se assusta sim com o que eles fizeram, mas ele se assusta ainda mais com a velocidade. Estou muito surpreso com a velocidade em ver quão depressa vocês estão passando daquele que o chamou na sua graça para outro evangelho. E é a isso que nós vamos nos ater um pouco hoje, falando sobre como frear essa velocidade. A Bíblia, ela apresenta a natureza humana dessa maneira. O pecado, ele nos quebrou, nos adoeceu, e infelizmente hoje nós somos inclinados a pecar, numa grande velocidade. Mas o Senhor, que é aquele que nos chama, também fornece uma salvação para isso, também fornece uma solução para isso, que é aquilo que Paulo vai apresentar no capítulo 5, peço que os irmãos acompanhem, Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso de número 16. Se a nossa natureza e a nossa carne é inclinada ao mal, e de maneira rápida, como nós poderemos frear essa velocidade e pararmos de caminhar em direção ao mal para caminharmos em direção ao Senhor? Paulo dá essa solução em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo faz um paralelo claro entre aquilo que é obra da carne, aquilo que a carne pode produzir, e aquilo que é obra do Espírito, e não do nosso, mas a obra do Espírito Santo. Então, se nós somos velozes para aquilo que é errado, se a falta do cuidado faz com que, depressa, nós passemos daquele que nos chamou da graça para qualquer outra coisa, a solução para isso é um enchimento do Espírito Santo, é uma busca do Espírito Santo. A nossa natureza não consegue produzir essa santidade, mas a ação do Espírito Santo produz esse fruto, produz essa vida que glorifica a Deus, que não busca mais o pecado, mas que busca a comunhão com Deus. Amém?
oremos ao Senhor para que isso seja aplicado às nossas vidas e que nós busquemos o fruto do Espírito para frear essa velocidade tão assustadora que nós temos para o mal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que tens feito e por esse dia, ó Senhor. Aplica essa palavra aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento e que nós possamos, pela busca do Teu Espírito Santo, por um derramar do Senhor, pararmos, ó Senhor, essa velocidade que nós temos para o pecado, pararmos, ó Senhor, essa malícia, essa iniquidade, mas que nós vivamos em santidade, numa vida que agrada ao Senhor, numa vida que manifesta ao mundo quem é o Senhor que nos chamou para a sua graça. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.